Olá, amigos amantes do futebol. Chegou ao fim a trajetória de Thomas Tuchel no PSG. E a inesperada saída do treinador alemão abre totalmente as portas para a chegada de Maurício Pochettino no Parque dos Príncipes. Bom, a notícia de que Thomas Tuchel foi demitido do Paris Saint-Germain caiu como uma bomba no noticiário esportivo europeu. Afinal, ninguém imaginava que o Paris Saint-Germain fosse demitir o treinador alemão na véspera de Natal. Pois é, e foi realmente isso que aconteceu, essa notícia foi concretizada e assim a passagem de Thomas Tuchel pelo Parque dos Príncipes acabou durando 2 anos e meio. E no final das contas, o ex-treinador do Borussia Dortmund acabou não cumprindo a sua principal missão no clube francês desde que ele assumiu a equipe de Paris. Ele tinha como principal meta vencer a Champions League, erguer a orelhuda, e a gente sabe muito bem que o Tuchel não conseguiu cumprir esse objetivo. Todavia, é importante salientar que o Tuchel foi o treinador que chegou mais próximo de cumprir esse objetivo, já que ele conduziu o Paris Saint-Germain à grande decisão da Champions League, algo que o time jamais havia alcançado até então. Foi uma inédita final para o Paris Saint-Germain, porém na decisão os franceses acabaram sucumbindo diante do Bayern de Munique, ficando com o vice-título europeu. Mas vale ressaltar que a demissão de Thomas Tuchel do PSG não acabou sendo mera coincidência. Muito pelo contrário, o treinador alemão já vinha em rota de colisão com a diretoria do PSG, em especial com o diretor executivo do clube, o brasileiro Leonardo. Ambos vinham trocando farpas via imprensa, visto que o brasileiro já havia concedido algumas entrevistas criticando a postura de Thomas Tuchel em relação a alguns assuntos, enquanto o mesmo ocorria por parte do treinador alemão. Contudo, outros aspectos acabaram fazendo com que o Thomas Tuchel não tivesse vida longa no Paris Saint-Germain, como por exemplo a não criação de uma identidade ao time. Desde que o Tuchel assumiu o Paris Saint-Germain em 2018, ele não foi capaz de criar um sistema de jogo, um DNA bem definido da equipe dentro das 4 linhas, e por essa razão ele mudava constantemente a escalação, nunca foi capaz de criar aqueles 11 titulares do PSG, ele variava muito de esquema partida após partida, e tudo isso apesar dele ter um excelente aproveitamento à frente da equipe, né? O Tuchel obteve aí 78,2% de aproveitamento no Paris Saint-Germain, mas é importante destacar que ele atua no futebol francês, né, onde o Paris Saint-Germain sobra em relação aos demais oponentes, então é mais do que normal com que os treinadores que comandam o PSG tenham realmente aproveitamentos acima de 75%, de 80% em suas passagens pelo Paris Saint-Germain. A propósito, eu preparei um pequeno demonstrativo que evidencia o quão ruim estava a relação entre Leonardo e Thomas Tuchel de um tempo para cá. Dá uma olhada aí na tela que você vai ver que tudo começou quando o treinador alemão pediu para que a diretoria renovasse o contrato do zagueiro Thiago Silva, algo que foi vetado pelo diretor executivo Leonardo. Posteriormente, Thomas Tuchel manteve Edinson Cavani como titular da equipe, mesmo sabendo que o uruguaio não permaneceria no Paris Saint-Germain em função do término do seu contrato, algo que acabou não agradando o Leonardo, que por sua vez havia exercido a cláusula do direito de compra do Mauro Icardi, que estava emprestado pela Inter de Milão, e mesmo assim o Thomas Tuchel não escalou o atacante argentino nem nas semifinais da UEFA Champions League e nem na final do torneio na temporada passada. Então é algo que acabou também irritando bastante o Leonardo, sobretudo porque o Tuchel acabou até escalando o ex-atacante do Paris Saint-Germain, o camaronês Choupo-Moting, na decisão da Champions League e não utilizou o Icardi. Lembrando que o Choupo-Moting acabou deixando o Paris Saint-Germain também assim que a temporada chegou ao fim. E algumas outras atitudes acabaram irritando bastante o Leonardo, como por exemplo, o Thomas Tuchel concedeu 1 semana a mais de férias para os jogadores, algo que não estava nos planos do Leonardo. O Tuchel deu uma entrevista à TV alemã Sport 1,
dizendo que acabou desagradando a diretoria em alguns aspectos. E por fim, o Tuchel acabou também tendo a relação um pouco desgastada com alguns jogadores do elenco do Paris Saint-Germain, como foram os casos de Kylian Mbappé e Ángel Di Maria. Desse modo, todas essas circunstâncias acabaram sendo preponderantes para que Thomas Tuchel fosse demitido do Paris Saint-Germain antes mesmo do término de 2020. Bom, e de acordo com a mídia francesa, o principal nome que aparece aí para ocupar a vaga deixada por Thomas Tuchel no comando técnico do PSG é o do argentino Mauricio Pochettino. O Pochettino que está livre no mercado desde novembro de 2019, quando ele deixou o Tottenham, e não seria nenhuma novidade caso isso ocorresse na carreira do Pochettino, já que ele já defendeu as cores do PSG na época em que ainda atuava como atleta profissional. Ele jogou no PSG entre os anos de 2001 a 2003, portanto não seria nenhuma novidade para ele regressar à capital francesa, porém agora para comandar a equipe fora das quatro linhas. E caso a vinda de Mauricio Pochettino ao PSG seja realmente concretizada, o objetivo número 1 do treinador argentino será controlar o vestiário do clube francês, que não é nada fácil, né? Já que ele é composto por diversas estrelas aí do futebol mundial, mas acredito que isso não seria nenhum problema ao Mauricio Pochettino, que já teve de lidar com grandes jogadores na época em que comandava o Tottenham, por exemplo, e também por conta da experiência do Pochettino na época em que ele ainda jogava profissionalmente. Pelo menos na minha opinião, o Pochettino teria que criar um projeto no Paris Saint-Germain, e nesse projeto ele teria que mudar totalmente a mentalidade do clube, mudar o status, transformar o PSG em um grande clube do futebol mundial, assim como ocorre, por exemplo, com o Milan, que mesmo estando em baixa por muitos anos aí no futebol italiano, nunca deixou de ser um gigante. Desse modo, o Pochettino teria que criar esse novo projeto no Paris Saint-Germain. É isso que falta. O PSG é um clube rico, é um clube com status, é um clube forte, composto por grandes jogadores do futebol mundial, gasta muito para montar grandes times, mas falta tradição, falta história para esse clube de apenas 50 anos de idade. Ele precisa mudar o patamar dele para entrar de vez aí no seleto hall dos grandes clubes do futebol europeu. Vamos ver se o Pochettino vai conseguir isso. A vinda de Mauricio Pochettino ao PSG também abre as portas para que Lionel Messi venha ao clube, pode servir como uma ponte para que o Messi desembarque em Paris para vestir a camisa do Paris Saint-Germain, até porque o Messi nunca escondeu o desejo de atuar ao lado do Neymar e também ter o Mauricio Pochettino como treinador. Ele já chegou a solicitar isso à diretoria do Barcelona. Então, quem sabe a vinda de Pochettino ao PSG também não ajudaria na provável vinda de Lionel Messi ao clube parisiense na próxima temporada. O próximo compromisso do Paris Saint-Germain será apenas em 2021. No dia 6 de janeiro, a equipe visitará o Saint-Étienne pela 18ª rodada da Ligue 1. Lembrando que o PSG terá o Barcelona pela frente nas oitavas de final da Champions League. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço e um excelente 2021 para você. Saudações!